Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto de 2017, e está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Hoje a gente vai falar sobre a proposta de emenda à Constituição, que altera o sistema eleitoral e o financiamento das campanhas. Vamos falar também sobre a tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte e a crise na Venezuela. Lembrando que você pode participar do nosso programa e até será um prazer através do nosso número de WhatsApp 988924905. Apresentando hoje os nossos colaboradores, nossos debatedores, professor Edson Steca, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, boa noite, hoje nosso âncora do programa Mesa de Debate, um prazer estar aqui, pela primeira vez trabalhando com você aqui diretamente, o Fabiano, nosso arquiteto, mor, que todas as perguntas dele são pertinentes. E hoje nós temos aqui dois baluartes, professor Raul e professor Orlando Lira, que é um prazer estar com vocês aqui, porque tenho certeza que os nossos assuntos, além de uma repercussão muito boa para a nossa comunidade, vai nos enriquecer com o conhecimento desses nossos dois convidados de hoje. Bom dia a todos. Como o professor já adiantou, estamos aqui também como debatedor, nosso amigo Fabiano Teixeira, arquiteto. Bom dia. O pertinente, né? Pois é, o Caio, ele ficava com muito ciúme, né, na hora que falava que eu fazia perguntas. Nossa, muito boa a sua pergunta. E nunca falavam isso para ele. Então, se a gente perguntar alguma coisa para vocês acharem legal, não falem que foi boa, mas a do Léo pode falar. Inclusive, queria dar parabéns ao Léo, né, que chegou hoje aqui na mesa. Parece que ele concorreu à vaga aí com o Evaristo Costa, né, e entrou no lugar do Evaristo. O Evaristo perdeu. O Evaristo perdeu, tá? E dá as boas-vindas também aos nossos entrevistados de hoje, que apesar de não ser da medicina, são dois autênticos doutores, não é isso? E como convidados, estamos aqui, doutor professor Raul Margalhães, cientista político. Seja bem-vindo. Obrigado, Leonardo. A todos os telespectadores, quero cumprimentar também ao professor Edson Steca, ao Fabiano, que estou conhecendo agora, e ao meu colega, grande analista, Orlando Lira de Carvalho, uma das mentes mais perspicazes quando a gente tem esse cenário complexo do mundo. É sempre um prazer estar dialogando com ele, mais uma vez. O doutor Orlando Lira, né, cientista político, também nosso amigo, está sempre aqui com a gente, colaborando, e inclusive ele quer começar fazendo uma homenagem. O Raul, ele além de ser doutor em política, ele é um grande jornalista. Então, ele já começou com uma estratégia preventiva, né, um ataque preventivo, fazendo aí um elogio, tá certo? Porque ele sabe que eu quero aqui registrar em público, ele agora é professor titular da universidade, e ele escreveu uma tese de titularidade maravilhosa, tá certo? Em todos os sentidos. E eu acho que vai ser a única notícia boa que nós vamos comentar hoje aqui, porque nós estamos entre a guerra nuclear, o caos no Brasil, o caos na Venezuela, e o Raul, ele teve a ousadia de contrariar um mainstream, quer dizer, um pensamento dominante, em certo sentido, na interpretação da nossa formação do Brasil. A tese dele é intitulada Modernidade Imanente, Invenções de Teorias Sociais e Perspectivas do Brasil. Então, nós todos somos acostumados a pensar a formação do Brasil como um país de terceiro mundo, um país periférico, um país atrasado por causa da colonização portuguesa, e ele insere o Brasil numa perspectiva moderna. Para bem ou para mal, o Brasil ele foi construído, foi autoconstruído a partir de uma modernidade. E ele, como ele é assim muito atento para os detalhes, para o que se chama microsociologia, para o perspectivismo sociológico, ele não se trata de um discurso meramente acadêmico, ele entra na história, ele pega exemplos, é uma coisa brilhante. E o que eu quero dizer aqui é um compromisso que ele vai assumir aqui com o nosso programa, de assim que ele lançar o livro, nós o convidarmos para descobrirmos de novo as nossas origens. Tal. Então, vai ser uma honra. Parabéns, professor. Obrigado, Orlando.
O plenário da Câmara aprovou o requerimento de encerramento da discussão da PEC, que altera as regras para as eleições. Já a votação da proposta do texto base foi marcada para a próxima terça-feira. Professor, explica para a gente um pouquinho esse texto base. E é uma coisa boa, não é? A gente está meio... Bom, eu não sei o que o Raul vai comentar, enfim, mas para lançar o debate, é o seguinte: ontem eu assisti praticamente umas 2 ou 3 horas da sessão na Câmara, do plenário, né, e, sobretudo, prestando atenção nos argumentos que os vários partidos, os vários deputados, eles apresentavam para justificar ou não essa reforma, os prós e os contras. E eu notei uma coisa interessante, é que, pela primeira vez, o eixo direita-esquerda ele foi quebrado. Ou seja, todos aqueles que eram a favor, tipo PT, PSDB, eram os partidos grandes. Então, essa dicotomia esquerda-direita deu lugar, pelo menos naquela sessão, a uma outra dicotomia, partidos grandes, partidos pequenos. Ou seja, os partidos grandes fazendo o possível para se perpetuar no poder e os partidos pequenos sendo ameaçados de serem simplesmente saírem do mapa eleitoral. E aí o interessante, porque o Ivan Valente, do PSOL, se alinhou com o cara representante do partido Bolsonaro. E o PT se aliou com os partidos que derrubaram a Dilma. Então, a gente precisa reconsiderar e colocar em perspectiva essa nova realidade. Eu tenho uns detalhes, mas eu quero que o Raul comente. Bom, eu até já vinha trocando uma ideia com o professor Steca aqui antes de começar. Eu creio que essa reforma eleitoral que estão fazendo, não se trata de uma reforma política, se trata de uma modificação de regra eleitoral, ela acontece no Brasil em todo o ciclo eleitoral. Parece que se rediscute as regras. A gente dificilmente vai para uma eleição sem regras. Só que dessa vez eles querem mudar estruturas muito substantivas e que vão ter um impacto enorme na representação política, como nós estamos vendo. Todos os modelos de representação política proporcionais ou majoritários, eles têm suas virtudes e seus defeitos. Mas, nesse caso, não é nem pelas virtudes nem pelos defeitos. Basicamente, o que se pretende fazer com a implantação do sistema majoritário é que os deputados que conseguem hoje, com o financiamento disponível hoje, mais votos, ou seja, aqueles que o poder econômico decide com mais força as eleições, garantam a sua permanência na Câmara. Eles estão dispostos a tudo, inclusive a rediscutir essa regra que vai garantir a eles um próximo mandato. Então, pelo tempo que nós temos de discussão de reforma política eleitoral, pelas questões substantivas que estão postas hoje, nossa situação, vamos dizer assim, a gravidade da situação da representação do Brasil não está sendo considerada. O que está sendo considerado são as estratégias de sobrevivência dos atores mais poderosos. Isso é que é mais importante. Colonéis, né? Os que têm mais capacidade, com essa restrição toda eleitoral, de financiarem suas campanhas. E eu creio que se hoje o sistema eleitoral brasileiro já é plutocrático, ele vai ser ainda mais refinado pelos que ainda têm capacidade de conseguir doações de campanha. É terrível. Não está se discutindo uma reforma política, está discutindo como vou me reeleger, uma sobrevivência política. Como vou conseguir dinheiro para a minha reeleição e como vou safar da justiça depois. Como é que eu vou ludibriar a justiça? Não é exatamente isso. Eu observo que eles estão discutindo isso. Como é que de onde nós vamos tirar dinheiro? Como é que eu vou me tornar cada vez mais forte? E depois como é que eu vou dar o sumiço desse dinheiro? Eu quero dizer, vou justificar como é que eu me reelegi com essa grana toda. É isso? Eu creio que se discute até agora é isso. O que nós temos o problema seguinte: com o atual sistema,
de restrição de financiamento, somente aqueles que controlam cúpulas partidárias e que já têm uma rede estruturada de votos é que vão conseguir campanhas com grandes performances de votos. Pois é. Acontece que, pelo sistema proporcional, minorias são representadas e, nesse caso, só vai ser o poder econômico mesmo que vai ser representado, nenhuma minoria. Eu tenho uma questão que é o seguinte, o regime plutocrático ele é forte, até porque a nossa consciência está no bolso, né? Então, o problema não é de quem está lá em cima, isso é uma representação da nossa própria consciência de povo, né? Nosso interesse, muitas vezes, está o dinheiro acima da ética, o dinheiro acima da família. Então, para mim, estamos bem representados. Agora, tem um outro regime também, que é o timocrático, né? O timocrático, basicamente, como aparência, não só como título. Então, você tem lá o Tiririca. O cara foi em todas as sessões. Muito bom ter ido em todas as sessões, mas isso não faz um bom político. O que o elegeu é a aparência, a imagem. Eu queria fazer a pergunta depois do intervalo, só concluir, pode ser? Pode, claro. Então, nós vamos para o nosso primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouquinho nós continuamos com esses temas polêmicos e com a pergunta, claro, pertinente do Fabiano. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora, no nosso segundo bloco. Por favor, a pergunta pertinente, Fabiano. Então, a questão é a seguinte, a gente fala muito em democracia, né, que no último debate, quando o Orlando esteve aqui, ainda falou, o Fabiano é elitista, e de certa forma, tirando o termo pejorativo, eu sou, porque eu quero estar do lado dos melhores acadêmicos, eu quero estar do lado das pessoas que os melhores éticos, eu quero estar do lado das pessoas que são elite naquilo que fazem. E aí, acaba sendo elitista. Mas o problema é que hoje em dia você inverte os termos e nada mais vale. Não é pejorativo, não. Não, mas é usado pejorativo. Agora, a minha questão, você junta a plutocracia com a timocracia, o que acontece é o seguinte, você usa o dinheiro para criar uma imagem e não uma proposta. Então, eu vi as últimas eleições, por exemplo, não teve ninguém que falou de proposta no programa político. Então, você vende uma imagem. Né? É candidato que se modifica radicalmente para parecer com quem ganha é um assessor de imprensa que... Isso. Então, o que acontece? A gente tem uma série de críticas ao que está acontecendo. Eu queria aproveitar que nós temos dois baluastres, né, como diz o Steca. Qual seria uma solução boa para isso? Porque sem dinheiro é possível fazer campanha, com dinheiro para isso que está aí, né, seria justo? Se me permitir, o seguinte, o que você coloca, obviamente, é um anseio da sociedade, mas a gente tem que considerar isso com cautela, no seguinte sentido, porque nenhuma democracia ela visa o governo dos melhores. Essa ideia platônica de que você é governado pelos melhores, ela é extremamente perigosa, porque ela sempre levou, historicamente, a ditaduras. Sempre levou a corpos técnicos não eleitos. Então, a União Europeia, por exemplo, é governada por quem? É governada pelos donos dos bancos centrais, e que é um corpo não eleito. Então, embora teoricamente tenha fóruns de cidadania, é uma ideia extremamente perigosa na prática. Então, a gente tem que não só pensar no plano teórico, mas no plano prático e contextual do Brasil agora. Sim. Essa questão, por exemplo, do financiamento era extremamente complexa. Por quê? Porque ontem, ouvindo os argumentos dos favoráveis ao distritão, que é um Frankenstein, né? Que agora vai ter o semidistritão, o distritão com coligação, quer dizer, como o Raul disse, qualquer coisa serve. Né? Mas só para focalizar a questão do financiamento, as últimas eleições foram mais de 8 bilhões de reais. Eles estão dizendo, uma das razões para legitimar o distritão é que vai gastar 3 bilhões. Eles receberam 13 bilhões do Temer em emendas. Quer dizer, eles sabem que o eleitor já tem esse viés que você está dizendo, e, aliás, eu acho um viés extremamente perigoso, não pelo que você colocou, mas tem pesquisas aí que mostram que 60% dos pesquisados já acham que a democracia não funciona. Tá certo? O Bolsonaro já é primeiro candidato no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. Isso ameaça a democracia por falta de um regime que funcione. Então,
eles querem trocar o financiamento privado, querem colocar o financiamento público. Primeiro, que isso vai realmente onerar o Estado. E segundo, o grande problema agora é ver o seguinte: esse financiamento no Rio de Janeiro, por exemplo, pode vir do tráfico de drogas. Sim. Então você vai trocar a Odebrecht pelos traficantes do PCC. Então isso é um problema que precisa ser considerado. Mas qual que seria uma orientação, uma solução, uma saída para isso? A saída, depois eu tenho aqui para mostrar, seguindo com as indicações do professor Jário Nicolau, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos maiores especialistas em sistema eleitoral. Ele propõe medidas minimalistas, que você não reforma. Esse Congresso não tem legitimidade para fazer essas reformas substanciais. Você tem que manter as regras do jogo, tá certo? Com algumas reformas, a questão das coligações, por exemplo, o que o Nicolau propõe é que seja disputada, seja aproveitadas as sobras. Os votos que por exemplo, a Tássia Genro, lá no Rio Grande do Sul, ela, embora tenha sido a 5ª colocada, ela não foi eleita por causa dessa desproporção, dessas assimetrias na questão das coligações. Por quê? Porque o partido dela não atingiu o quociente partidário. Você tem um quociente eleitoral que se aplica para um candidato e o partidário que é do partido. O partidário dela perdeu e se foi para o lixo, como se fossem votos nulos e brancos, mais de 500 mil votos. E o grande problema que o Raul colocou é esse. Um dos grandes problemas do Distritão é que ele vai jogar no lixo praticamente 49,9% dos votos. E isso é um sistema que não representa, que ele vai perpetuar essa casta. Tá certo? Então, o que se propõe, o que é, segundo o Jário Nicolau, é que mesmo que o partido não tenha atingido o quociente eleitoral, ele dispute as sobras. Porque você pega as sobras do partido do PSOL, a sobra de outro nanico, coloca junto, você tem uma massa que dá para eleger 1 ou 2 cadeiras. Sim. E que o candidato seja eleito, embora o partido dele não tenha sido eleito. Isso é uma reforma que pode ser feita. A cláusula de barreira, como o Raul está dizendo, de 1,5%, que é mínima, vai reduzir de 35 para 12 partidos de representação. Mas o que é cláusula de barreira? Hein? Porque aí vocês estão conversando lá em cima e eu que estou aqui embaixo. O que é cláusula de barreira? É o seguinte, é que o partido que não atingir 1,5% dos votos válidos, ele não tem representatividade, ele existe, ele continua. Na Alemanha, nos Estados Unidos, tem 50 partidos. Muitos. Na Alemanha tem partido dos discos voadores, por exemplo. Não tem acesso ao fundo partidário. Mas não tem acesso ao fundo partidário. Você não pode mudar de partido. O que você tem que fazer é fortalecer os partidos e não fortalecer os candidatos. É isso que vai dar. Os tiriricas, os romários, que podem ser pessoas maravilhosas, eu não estou fazendo nenhum julgamento aqui, mas é o media star. E corrigir outros defeitos que o nosso sistema de coligações tem, que é o voto que o sujeito pega carona. Então o Tiririca teve 1,5 milhão de votos, elegeu 5 com ele. Isso tudo você pode corrigir com reformas que não precisa de PEC, que não precisa de mudar a Constituição. Você não precisa fazer essa coisa fundamental que eles estão fazendo. Não, eu creio que é interessante. Eu penso que a gente pode aprovar o sistema de financiamento público de campanha, e desde que as regras que presidem o gasto desse dinheiro sejam modificadas também. Não existe razão para as campanhas serem tão caras quanto são hoje. Claro. Num sistema de financiamento público de campanha, você não pode mais inundar as cidades com cartazes, não pode mais usar videoclipes de televisão que são caríssimos para eleger candidatos. O próprio marqueteiro é muito caro. Exatamente. Toda a parte de televisão é absurdamente cara. A gente tem que apostar que a revolução digital, internet, essas coisas, consegue fazer com que determinadas campanhas fiquem mais baratas. Certo. Acho que é liberar aquilo que pode ser campanha barata e restringir aquilo que é custo alto de campanha. Um certo financiamento público de campanha é importante para permitir que candidatos fora do poder econômico possam imaginar a chance de concorrer também. O que não pode é imaginar o seguinte: então agora o Estado vai ter que financiar essa orgia que é uma campanha eleitoral no Brasil, porque é um gasto de dinheiro absurdo e que isso tem que modificar, porque as pessoas
votam, inclusive, impressionados com a quantidade de dinheiro que um candidato gasta numa eleição. Agora, para entender, você tem uma quantidade de um montante do dinheiro público para financiar, que está aí em 3 bilhões e qualquer coisa, e um dos trocadinhos, tipo 800 milhões. Já diminuíram para 2, mas tudo bem. Então diminuíram os trocadinhos também. Particularmente, por exemplo, eu sou candidato, eu posso financiar a minha campanha? Atualmente? Com recursos dessa próprios, proposta aí. a partir de recursos próprios, o candidato hoje, candidatos ricos até hoje não são, vamos dizer assim, coibidos da sua riqueza. Então, o ponto de partida do candidato, se você é um empresário, Sim. você sai com vantagem. O que cria também desequilíbrio, né? Mas nem por isso nós, é eleito, hein? nem por isso Aqui nós tivemos o caso para prefeito do exato. grande empresário que não foi eleito. Pois é, exato. Então não estou falando que é mágica, mas se você jogar para a eleição proporcional para deputados, pode fazer muito mais diferença do que para uma eleição para prefeito. Não seria interessante, por exemplo, limitar o gasto por campanha? Tem que limitar o gasto de campanha, tem que limitar também o que o candidato pode fazer com aquele dinheiro, porque se você diz para ele que ele pode gastar tendo uma equipe de televisão de ponta, ele vai gastar dinheiro com isso. Porque isso é, inclusive, nós sabemos que agências de publicidade são lavanderias. São burla. O Duda Mendonça provou isso para todo mundo. Então, é um lugar de circular dinheiro. Agora que é problemática essa tese de que o poder, que pessoa jurídica não pode doar, mas não pode doar. Então, você não pode substituir o Estado como pessoa jurídica para inundar. Você tem que criar regras muito mais restritivas de como fazer campanha. E, nesse sentido, eu volto a enfatizar. Liberar para a internet é uma coisa que é interessante, porque todo mundo pode entrar ali a relativamente baixo custo. Limitar gastos de televisão é interessante, porque televisão é um dos gastos mais caros. Produzir telejornal de mentira, produzir videoclipes que só enfeitam o candidato e não, obviamente, discutem propostas, é muito caro. Tem efeito eleitoral, sim, e esse efeito eleitoral não pode ser financiado pelo Estado. Professor, e a criação do Fundo de Recursos Públicos? Que eles estão querendo fazer, criar um fundo de recursos públicos para financiar as campanhas eleitorais. É sempre o mesmo problema. Se você não criar regras sobre o que você pode gastar, o fundo pode crescer até o infinito. Entendeu? Você pode dizer, montamos um fundo e campanhas ficam em 4 bilhões, o custo da democracia é 15 bilhões, ano que vem é 30 bilhões. Você tem que falar assim, bom, a democracia tem um custo? Tem. Agora, esse custo tem que ser racionalizado. E ele é racionalizado quando você normatiza aquilo que um candidato pode ou não pode fazer para ser candidato. Só para a gente terminar o bloco e ir para política internacional, existe algum ponto positivo nessa reforma? Não. Não é. Não, né? Zero. Eu também zero. Ela tem, para não dizer que nada tem, ela tem o ponto positivo de colocar o tema em discussão novamente pela bilionésima vez. Véspera da eleição. Mas da forma como ela está sendo montada, ela é desastrosa para a democracia. É como se fosse um jogo de futebol que nos 49 do segundo tempo o juiz decide que falta no meio do campo é pênalti. Pronto. Entendi. Mais ou menos por aí. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos agora começar com a política internacional. Não saia daí. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai responder às ameaças da Coreia do Norte com fogo e fúria jamais vistos. A Coreia do Norte ameaçou bombardear, né, a ilha de Guam, porque tem uma base americana lá na ilha de Guam, militar, né? Só que ontem ele já falou, não, eu vou esperar um pouquinho porque eu quero estudar o que os Estados Unidos estão querendo fazer. Isso pode levar a uma terceira guerra, ou uma guerra nuclear, ou o presidente da Coreia do Norte é mais um
balão de ensaio. Mais um tá querendo aparecer. Eu acho o seguinte, não tem chance zero de guerra nuclear, é puro show. E por que o show? Porque aqui nós não podemos só colocar Coreia e Estados Unidos. Você tem que colocar China e Coreia, Estados Unidos e Taiwan. Esse negócio veio por causa de quê? Porque os Estados Unidos, o Trump, que quer saber de dinheiro, ele resolveu vender 100 bilhões de dólares em equipamento militar para uma ilha que é a Ilha Rebelde. E depois está colocando lá, a Quinta Frota, está chegando perto da China, a China disse ok. Então a China tem um pitbull. O pitbull dele é esse maluco aí, o Kim Jong, que depende em tudo da China. Aí disse, soltou o pitbull. O pitbull, o que ele fez? Ele começou a lançar aqueles foguetes, que aliás é tecnologia soviética e paquistanesa dos anos 70. Aquilo lá não atinge nada, quer dizer, 30 segundos depois, se os americanos quiserem, derrubam no ar, então não representa ameaça nenhuma, em primeiro lugar. Agora, então o que acontece? É um jogo de poder aonde a China diz, olha, você me ameaça com o Taiwan, eu te ameaço com isso aqui. Vamos ficar tranquilos? Vamos. Tanto é que a Bolsa de Valores, que é o grande termômetro do mundo todo, o pessoal está dando gargalhada. E em segundo lugar, que é importante, o Kim, lá da Coreia, precisa do inimigo externo. Toda vez que você tem problemas internos, você tem que inventar um inimigo. Certo? O Trump é a mesma coisa. Ele quem são os amigos dele? São esses racistas aí que estão dando esses problemas. Tal, quer dizer, é uma base eleitoral retrógrada, conservadora, racista, etc. Então, ele tem que... Quanto mais estapafúrdia, quanto mais alocada forem as propostas dele, esse negócio de que eu vou acabar com fúria, não sei o quê, mais votos ele ganha, mas é tudo na retórica. Não é? Agora, é preciso dizer o seguinte, o risco que tem aí é algum acidente, como houve na época da guerra do Kennedy de 1960. Não comunicaram lá a um comandante de um navio russo, por falta de comunicação, e o sujeito quase apertou o ataque a Washington. Então, isso pode acontecer. Por quê? Porque o problema nem é um problema nuclear. A distância entre Seul e a linha divisória da Coreia do Norte é daqui para Muriaé. Ou seja, em alguns segundos, só com artilharia convencional, eles conseguem matar 1 milhão de pessoas em Seul. Então, esse é o problema. Tá certo? Esse é o problema, é que um ataque desse, os Estados Unidos não têm outra resposta a não ser vaporizar essa região com armas nucleares, porque ela não vai conseguir deter. Então, se houver algum acidente nessa linha, é que há o perigo, mas eu acho que a chance aí talvez seja de 1%. Raul. Bom, eu quero retomar o ponto do inimigo externo, que é todos, sobretudo esses líderes personalistas, como Kim Jong-un e o próprio Donald Trump, ele não pode usar a Rússia como inimigo externo, até porque ele é muito amigo do Vladimir Putin. Ele precisa de outro inimigo externo e caiu no colo dele uma beleza que foi essa conversa. Então, ele é uma pessoa da mídia, apesar de ser hostilizado pela mídia, ele foi criado por ela. Ele, o tempo todo, está usando essa história. Agora, claro, do ponto de vista militar, não existe possibilidade da Coreia enfrentar uma guerra contra os Estados Unidos. Nenhuma. E eles sabem disso. Mas o Orlando ponderou bem. Suponha que alguma coisa saia errado. Suponha que alguma coisa... Não avise os russos. Né? Esse errado pode custar 1 milhão de vidas fácil. Antes que o erro seja reparado, pode acontecer algum problema. Mas a gente tem que ver o desdobramento. Parece que lá foi, no caso dos Estados Unidos, parece que houve um recuo das duas partes, porque estava chegando num ponto... insustentável. Houve um recuo. Mas o Japão também entrou nessa história. O Japão entra nessa história apavorado, tiro, como né? a Coreia do Sul está apavorada. Sim. Porque as pessoas precisam entender o seguinte: lá no Oriente são cidades extremamente frágeis, com populações enormes, civis. Qualquer ataque feito à região metropolitana de Tóquio seria devastador. Não, devastador. E com nenhuma possibilidade de defesa por parte deles.
Então, assim, o erro, um deslize numa situação dessa seria irreparável. Esse é que é o... E eles morrem de medo dessa situação, porque, por exemplo, o que acontece na Coreia do Sul? Hoje eles estão falando assim, olha, eu não quero nem exercício militar aqui por perto. Lógico. O Japão e a Coreia do Sul defendem uma desmilitarização, porque os dois, o caso do Japão na ponta e a Coreia do Sul porque chegou, são potências econômicas que dependem de comércio, de trade, de conversa. Eles precisam de paz para poder ganhar dinheiro. Eles montam muitos carros, eles têm alta tecnologia, eles precisam de paz. Então, o interesse deles, nesse momento, é que a questão militar se afaste. E os outros dois estão igual, assim, parece discussão quase de colegial, né? Ah, o meu míssil é maior que o seu, olha aqui, deixa eu mostrar. E aí, assim, acidente é uma coisa que sei lá, eu olho a cara do Trump ali, você vê que aquele bronzeamento artificial dele, aquilo é um acidente, porque o cara é todo moreno e tem 2 marcas brancas aqui, né? Então, chegar nesse nível de tensão, ele é complicado. Agora, para quem está olhando de fora, é lógico que se eu estivesse na Coreia e no Japão e dependesse dessas questões econômicas, de certa paz ali para ter o comércio comigo, eu estaria preocupado. Mas vendo daqui, eu fico imaginando assim, quem que vai ser o primeiro, entre o Trump e o Kim Jong-un lá, que vai falar assim para o outro, olha, seu pai usa calcinha, porque essa vai ser a ameaça final. Porque o que os caras falam, eu fico vendo uns vídeos coreanos, eles pegam a bandeira dos Estados Unidos, jogam uma bomba atômica em cima daquilo, e a nossa fúria sobre eles. Pô, o que é aquilo? Aquilo é político, aquilo é um religioso fanático, porque olhar de fora parece piada, parece um filme C. Né? Mas isso tudo tem um racional por detrás. Isso é um show, é como a internet, você coloca essas coisas, esses vídeos, tal, isso tudo tem eles precisam disso para a sobrevivência, tá certo? Sim. Mas agora, tem um público consumidor que acredita nisso. Na Coreia, claro, o público é obrigatório, né? E nos Estados Unidos, que votou naquele cara? Nos Estados Unidos, ele não pode parecer fraco. America First, como é que agora vai perder da Coreia, gente? Não pode. Mas então, esse discurso cola para a população? Cola para a população dele, para os eleitores dele. A população não, os Estados Unidos é totalmente contra. 70%, 90% dos eleitorados americanos. Agora, ele foi eleito por causa de um sistema eleitoral furado. Tem 25% de aprovação, que não importa o que ele fale, fechou com ele. Fecha com ele. Que é exatamente essa turma da supremacia branca. Eles não têm conversa, é Trump mesmo. Pois é. E o que ele falar, nós escrevemos embaixo. Então, assim, agora, do outro lado, tem 75% dos Estados Unidos que está pasmo. Nunca houve um presidente que produzisse tanto caos. Não. Todos os desprestígio internacional dos Estados Unidos. Agora, chacota, né? Pois é, chacota, lógico. Agora, é preciso dizer o seguinte, a dissuasão nuclear foi o que garantiu a paz durante a Guerra Fria. Tá certo? Sem dúvida. Agora, o que é que acontece? Infelizmente é assim, é porque a Índia e o Paquistão não entram em guerras, porque todos os dois sabem que têm armas atômicas, então fica lá. A União Soviética sempre assim. Tirando os acidentes, sempre foi a maior estratégia de geopolítica. Sim. Onde o mais forte não era que tinha mais armas, era o que tinha os nervos mais fortes. Aí, no caso, a ponderação que eu faço do Trump e da Coreia é o seguinte: graças a Deus, o Trump tem o Tillerson, tem o ministro da segurança deles, ele contratou agora, nomeou um general que tem até o nome parecido com MacArthur, McAllister, que o cara está colocando em ordem. A primeira coisa que ele fez foi expulsar o marqueteiro dele, que é um racista, tá certo? Colocou em ordem lá a casa. E esses caras todos, eles desfazem no outro dia o que o Trump diz, só que a mídia não diz, mas ele desfaz e o Trump tem que ficar caladinho, dizer não é assim e tal, isso deixa eles falar, porque isso aí é para inglês ver, é para o público ver e tal. E a China também, porque a China cortou lá o carvão, as importações da Coreia, e a Coreia fica calminha. Então isso é um show midiático que vai ocupar as páginas dos jornais, etc., mas é show midiático, é um factoide. Agora tem uma coisa que sempre me encuca, é o seguinte: alguns países podem ter a tal da bomba atômica. Outros, esses países falaram assim, olha, a gente vai convencionar que a gente pode ter e o resto do mundo não pode, ok? Essa é a lei que a gente criou. Então, assim, se é uma forma de dissuasão
e de, olha, também pode xingar, pode falar mal do meu pai, falar o que quiser, só não me chama de bobo, feio, chato, porque eu tenho bomba atômica aqui. Por que o resto do mundo concorda com os Estados Unidos, concorda com China, com os que já têm, e não deixam, por exemplo, a Coreia do Norte desenvolver a dela? Porque se chama poder. É a mesma razão pela qual o Congresso brasileiro não vai se autorreformar. Quem tem o poder está acabado. Sim, mas é hipócrita. Você já imaginou uma bomba atômica na mão do Talibã? Entendeu? Do Estado Islâmico? Agora tem um ponto que vou recuperar a primeira fala do Orlando. Quer dizer, se você disseminar bombas atômicas, você perde o controle exatamente do perigo nuclear. Sim. Mas o grande problema da bomba atômica é como reduzi-la a ponto de caber num míssil que voa a uma velocidade que não possa ser abatido, que caia no alvo certo. A Coreia ainda não tem o lançador da bomba atômica confiável. Esse que é o problema. Então, ela tem pode inclusive explodir em terra, né? Ela pode explodir a bomba atômica na hora do lançamento. Então explode lá dentro. Então isso não pode. E o tamanho da bomba que eles têm ainda não cabe no míssil. Eles ainda não aprenderam algum truque de redução daquilo para caber no bojo de um míssil e de um míssil que seja confiável com tecnologia gerada por satélites, que hoje são todos controlados pelos Estados Unidos. Lógico. Né? Para que isso funcione. Quer dizer assim, não existe maneira de você ter um super míssil controlado só pela Terra. Você vai precisar de satélite. GPS, Quem controla isso lá em cima são eles. Então, nesse momento, o que amarra não é só a bomba. O que amarra é a bomba e como você joga a bomba. Lógico, sem dúvida. Professor, só para a gente terminar esse bloco, próximo bloco a gente vai falar sobre a Venezuela. Um outro caso fantástico. O líder norte-coreano, ele seria um fantoche? Ele realmente tem poder ou o poder está com os militares? Para poder lembrar da Venezuela, todo mundo tem poder interno. Poder interno ele tem. O poder de política internacional dele é muito pequeno, mas o controle interno da Coreia parece que não resta dúvida. E independente da China, obviamente. Nós vamos para um rápido intervalo e depois vamos falar da nossa vizinha aqui. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora. O senhor está falando agora no intervalo de Taiwan. O senhor poderia falar também? Eu vi uma observação que o Orlando fez, que começa com o Trump vendendo armas para Taiwan. É claro que ele tem interesse em vender. Começa com o telefonema que ele deu. Ele é um negócio. E a ideia é a seguinte: Taiwan quer se proteger da grande China, que não reconhece Taiwan como uma China independente. Só que a Taiwan é uma ilha e que ela só se defende da grande China por causa do capitalismo norte-americano e das armas norte-americanas administradas pelos Estados Unidos. Ter milícia interna ou ter um exército só irrita a China, que tem reivindicações, e cria problema para eles, e eles não vão conseguir evitar que a China progressivamente tome aquilo. Até porque a China já mostrou com Hong Kong que não tem problemas com incorporar o capitalismo. Se Taiwan tiver algum pensamento estratégico, ela vai negociar uma situação ali no meio. Mas enfrentar militarmente a China é outra bobagem. Não, e só para corroborar o que você está dizendo, eu na Alemanha eu tive muito contato com taiwaneses e conheci de perto o dia a dia deles. A Taiwan agora depende da China. Todas as grandes companhias taiwanesas estão trabalhando na China continental, que é muito mais barato. O Taiwan ficou muito caro. Então, o que aconteceu é que eles elegeram lá, depois de teve um governo corrupto, tal, mesma coisa. E eles elegeram uma Bolsonaro. Não é um Bolsonaro, mas uma que veio com uma proposta nacionalista dizendo que nós temos que defender, não sei o quê. E com base nisso, o telefonema do Trump, etc., deu muitos votos para ela. E agora as armas. É uma coisa simbólica que não chega a lugar nenhum. E não é só do ponto de vista militar. A Taiwan precisa da China, como o Hong Kong precisa da China.
Agora, cair nesse mesmo caso de discussões, né, para inglês ver, só pegar, por exemplo, a Venezuela e fazer um paralelo até com o Iraque. Recentemente, os Estados Unidos ficaram meio chateados lá, falaram que vão rosnar para o lado ali também, mandar bomba, mas também vão cortar algumas relações comerciais, como fizeram com o Iraque. E você vê assim, quais relações comerciais efetivamente foram cortadas se o petróleo continua sendo importado e a maior fonte de recurso dos dois países é o petróleo. Então, assim, vamos retalhar a Venezuela. Ok, coitado do povo. Aí o que os caras fazem? A gente vai prender os bens do Maduro aqui nos Estados Unidos. É piada. Não é só isso, não. Tem um caso... o maior eleitor do Maduro é o Trump. O Trump, você viu que saiu das páginas todas? Agora, por quê? Porque o Chile saiu com uma defesa dizendo não, se invadiram, nós defendemos. O Itamaraty disse isso. Quer dizer, quando o Trump É o inimigo externo. Quando o Trump ameaçou invadir a Venezuela, ele salvou o regime Maduro. Inclusive os protestos pararam. Quer dizer, ele deu de graça a teoria do inimigo externo. Ele conseguiu fazer com que o Maduro tivesse uma ação coletiva. E com o apoio de toda a América Latina. Então, graças ao Trump. O Trump foi o maior defensor. Aliás, eu poderia talvez dizer isso também da Coreia do Norte. O Trump está mantendo o regime. O Kim Jong-un, porque ele tem que ter um inimigo. Ele aparece, né? Falei a outra notícia que saiu da Venezuela. Até os protestos pararam depois disso. Então foi de graça, foi combinado. Entendeu? Talvez tenha sido combinado. Salvou o regime Maduro. Diz que a Venezuela são entre os 4 pilares que ainda sustentam o Nicolás Maduro, que é a minoria ainda que apoia ele, o petróleo, os militares e principalmente os militares e a política externa, porque os Estados Unidos ainda são os que mais financiam. Que compra o petróleo venezuelano, está ali do lado, são menos de 1.000 quilômetros, é o melhor petróleo do mundo, é melhor do que da Arábia Saudita, petróleo leve, e tem uma reserva fabulosa. Entende? Então, isso os Estados Unidos não pode prescindir do petróleo da Venezuela. Então, briga para inglês ver, mas, na verdade, assim, se quiser cortar alguma relação, para de financiar. Jamais eles vão prescindir, porque é do lado. Eu quero sublinhar que, nesse momento, faz falta um protagonismo político da América Latina, faz falta o Mercosul, que deveria ter alguma existência para além do papel. Né? Nesse momento, a gente vê que a América Latina ela é órfã de qualquer tipo de liderança, ela é órfã de qualquer tipo de instituição que pudesse, de alguma maneira, criar em torno da Venezuela tanto uma proteção contra eventuais invasões, como, de alguma maneira, sustentar uma transição mais saudável para o retorno da democracia. Então, o descalabro que a América Latina está se expressando no caso da Venezuela. Agora, que difícil. Nós temos, o Chile tem culpa, a Argentina também, porque a gente não consegue fazer disso aqui uma federação de nações. E que é bem difícil, né? A gente não está dando conta do nosso próprio quintal, na verdade. Né? Você pega o Brasil, a situação política que está, essa coisa estranhíssima que acontece, quer meter pitaco no outro. Pega lá, me parece que foi a Bolívia, né? O Evo Morales, que já está no 3º mandato, ele muda o nome do país para poder ter o direito de se candidatar pela 3ª vez, porque a Constituição fala, olha, só pode 2 vezes. Aí ele muda, sei lá, não sei o que, da Bolívia para a República, sei lá das contas, boliviana. Então, um novo país, eu posso mais 2. Então, assim, são golpes atrás de golpes, e aí é muito difícil entender que a gente, no meio desse golpe nosso, ainda vai querer proteger o outro lado. Mas é exatamente isso, são todos países que não saem das suas agendas domésticas, porque as elites não têm pensamento estratégico. E aí o Brasil tem uma culpa maior do que a dos outros, porque o Brasil sempre bravateou que seria o líder da América Latina, juntamente com a Argentina. Isso sempre foi um projeto defendido, inclusive, na ONU, mas nada foi feito de fato. Até a Guerra das Malvinas a gente pula fora, principalmente, né? Agora que não é mesmo. Né? Agora não tem, nós estamos tendo condição de financiar o nosso próprio país, quanto mais liderança internacional. Zero. Hoje o Brasil é motivo de piada, muito justas, aliás. Nós temos 2 minutos para acabar a mesa. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a todos vocês por terem vindo, que foi muito esclarecedor. Eu acho que essa mesa, principalmente para mim, que eu pedi até, foi eu que pedi para o Caio marcar, porque
as informações que a gente lê na mídia, principalmente na internet, que toda hora muda, e você não entende, você não consegue entender. Eu acho que só quem estuda, quem está por dentro disso o tempo inteiro, que ia conseguir explicar isso para a gente. E eu tirei o tempo para ficar ouvindo também, sabe? Não perguntei nada, porque eu achei muito interessante o que estava sendo colocado aqui. Eu queria até convidar vocês dois, claro, para voltarem da próxima vez, para a gente debater mais sobre, principalmente, reforma política brasileira. Sem dúvida. Depois terça-feira eles vão, claro, estamos sempre aqui. Tá, lá eu vou vamos pedir ver em que dédalo nós vamos entrar. Eu pedi até para a Luciane já agendar com vocês. E eu gostaria aqui de agradecer, primeiramente, a Luciane por ter conseguido marcar essa mesa, que eu acho que foi muito importante. Agradecer também os nossos colaboradores aqui, o Adeliano, que está na câmera, o Hudson, que está lá no controle mestre, e o Cláudio, que está em todos os lugares, é onipresente. Sem o Cláudio, a gente não conseguiria fazer nada. E agradecer também a vocês que assistiram a gente. Nós voltamos amanhã com a mesa de debates em Juiz de Fora. Tem uma ótima tarde. E não esqueça, nossa reprise é hoje às 18 horas. Você consegue ver a reprise desse excelente programa na internet, no site do Diário Regional e também no aplicativo do Diário Regional JF. Até amanhã.